Olá, espero que estejam todos bem. Nessa semana, então, nós vamos falar um pouco mais sobre os protistas. Então, agora nós vamos falar sobre as algas. Lembrando que, então, as algas desse grupo são todas eucariontes. Uma boa parte é unicelular, mas também, atualmente, são incluídas junto nesses grupos aí, as macroalgas, aquelas que a gente encontra lá, então, no costão rochoso, quando vai para a praia. Tá? Então, todos o domínio eucário. Lembrando que as algas, elas são todas, então, fotossintetizantes. Para vocês terem uma ideia, então, cerca de 70% da fotossíntese realizada no planeta ela é realizada então, por algas, especialmente as microalgas, as unicelulares, e elas são importantes componentes do fitoplâncton, ou seja, aquela comunidade de organismos que vivem na coluna da água, que não tem mobilidade, né, mas que são, então, componentes importantes, já que, especialmente as algas que fazem fotossíntese, são base da cadeia alimentar, então elas servem de alimento para protozoários, para outros organismos, e elas, então, como eu falei, sendo fotossintetizantes, também liberam oxigênio para a água e depois vai para a atmosfera. Então, seres autotróficos. Tá? O que diferencia, então, os grupos de algas? Já que a gente está vendo que tem várias unicelulares, nós temos aqui as macroalgas. Especialmente o tipo de pigmento que se apresenta, quer dizer, todas têm clorofila, mas pode ter outros pigmentos que vão diferenciando os tipos de alga. A diferença também pode ser na parede celular, algumas não têm, mas a grande maioria possui uma parede celular com substâncias diferentes compondo, e também o material que elas guardam como reserva nas suas células. Então, isso vai diferenciando aí as algas. O primeiro grupinho que nós vamos estudar, já que são várias linhagens de algas, vamos estudar os principais, é o do grupo das euglenófitas, representado especialmente pela euglena, que é um exemplar aí de água doce. Então, aqui essas formas são vistas então ao microscópio, elas possuem clorofilas, né, A e B, também carotenoides, mas predominam então o tom esverdeado desses organismos. Então, elas são fotossintetizantes, têm os cloroplastos, suas clorofilas, mas elas também são heterótrofas. Então, elas conseguem fazer os dois processos, então, ingerir alimento como se fosse um protozoário e fazer fotossíntese como uma alga. Então, alguns autores chamam isso de mixotrofia ou mixotróficas, certo? Elas, diferente das outras algas, elas são organismos que não possuem uma parede celular. E elas têm esse longo flagelo, mas que é visível, que serve para a locomoção, mas ela tem um outro curtinho que não se projeta para fora da célula, por isso elas são biflageladas, embora a gente não perceba. Tá? Então, principalmente de água doce, elas têm essa manchinha vermelha, né, que é o estigma, que é fotossensível, então elas conseguem também ter aí noção da direção e intensidade luminosa. Outras algas, essas aqui especialmente marinhas, mas também tem no meio da água doce, são os dinoflagelados ou as pirrófitas. Então, dinoflagelados, então também tem dois flagelos, só que nesse caso um está solto, sim, e o outro ele fica enroladinho na célula. Então, a gente não consegue muitas vezes perceber o outro flagelo, mas elas são dinoflageladas. E o termo pirrófita, que é outro nome para esse grupo de algas, vem de fogo, então elas podem ter, então, uma acentuada quantidade de carotenoides, que é um pigmento mais para o laranja, que dão esse aspecto, então, um tom mais para o avermelhado em muitas delas. Tá? Então, algumas são mais avermelhadinhas em função da presença de carotenoides, além das clorofilas. Uma coisa interessante aqui que eu vou chamar a atenção, se vocês lembrarem lá dos protozoários ciliados e também dos apicomplexos, lembra que eu falei que embaixo da membrana tinha aquele alvéolo? Então, os dinoflagelados são algas que possuem aquele padrão lá na parede do corpo. Então, são grupos que são aparentados, os dinoflagelados, que são essas algas unicelulares, com os protozoários ciliados e com os apicomplexos, os protozoários parasitas. Muitas espécies de dinoflagelados, que são consideradas, como chamadas no geral como zooxantelas, elas vivem em associação mutualística, ou simbiótica, com animais marinhos, como é o caso aqui desses corais. Então, entre os tecidos, as células do corpo desse coral, existe uma espécies aí de algas dinoflageladas que vivem em associação. Então, não é só com corais, tem espécies que vivem em esponjas, medusas, alguns outros vermes marinhos, e essa relação proporciona o quê? Para as algas, elas têm abrigo, né, aqui dentro, e vão ajudar o protozoário no momento que elas fazem fotossíntese e ajudam a fixar nutrientes, já que esses protozoários geralmente vivem em águas que não são muito ricas em nutrientes. Então, para o protozoário, ele vai se alimentar, tem a boca, os tentáculos que capturam organismos, pequenos animais, protozoários do ambiente externo.
Então, durante o dia, as algas fazem fotossíntese e à noite, os protozoários capturam alimento. Então, os dois são beneficiados na relação. Então, uma relação ecológica harmônica, né, simbiótica. E dentro desse grupo também, que tem aquelas algas bem interessantes que conseguem promover, gerar, por reações químicas, a bioluminescência, né? Então, eu já tinha comentado isso no ano passado também. Então, muitas vezes, noites escuras, você consegue, né, perceber isso em praias, né? Quando elas estão em grande número, né, praias não são unicelulares, mas são capazes de, por reações químicas, gerar luz fria, né, especialmente esse gênero que é um noctiluca. E também dentro do grupo dos dinoflagelados estão as espécies especialmente relacionadas com os fenômenos de maré vermelha, que é quando as algas se proliferam em grande quantidade, especialmente devido ao aporte de material orgânico, né, matéria orgânica na água, no processo de floração, um boom de algas, e lógico que não é só em função da matéria orgânica, mas junto com outros fatores, de temperatura, salinidade, luminosidade, eles se proliferam muito. E aí, por isso que muitas vezes consegue, inclusive, perceber esses tons avermelhados na água em função da presença dessas algas, especialmente desse gênero, né, Gonialates. E o complicado, né, não é só o fato de ficar avermelhada a água, mas é porque essas algas produzem uma toxina, que é uma neurotoxina. Então, se ela for ingerida aí, que normalmente acaba sendo ingerida por animais que filtram a água, enfim, elas podem, então, causar problemas nesses organismos que estão ingerindo. Inclusive, se o humano se alimentar de um peixe, tenha se alimentado, ingerido essas algas, ele pode também se intoxicar. Então, aqui só para mostrar aquela relação que eu falei, ó, aqui os protozoários apicomplexos, e aqui ó, onde estão os dinoflagelados, que são essas algas no duplo flagelo. E lembra que lá atrás, ó, no outro lado, estão os ciliados, então todos estão no mesmo grupo chamado alveolata, e em função, então, desse relacionamento evolutivo pela presença daqueles alvéolos. Outras algas unicelulares, como é o caso aqui do grupo das crisófitas, ou algas douradas, e das bacilariófitas, especialmente das diatomáceas. Então, são algas que possuem também as clorofilas, como eu falei, mas tem outros pigmentos que dão esse aspecto mais pro dourado, né? Como é o caso aqui da fucsantina, dos carotenoides, que, né, dão esse aspecto mais pro dourado. São unicelulares, podem ser individuais ou podem formar pequenas colônias, certo? E no caso das crisófitas, elas podem eventualmente também ingerir algumas partículas alimentares, mas elas conseguem então fazer fotossíntese. Então você pode ter também 2 ou mais flagelos, embora não, né, por essa imagem não consiga perceber aqui. As bacilariófitas ou diatomáceas possuem o corpo protegido por uma carapaça, como se fosse uma conchinha externa. A gente chama de frústula ou carapaça, que é de sílica principalmente. E ela é protetora, e para essas algas, né, depois quando elas vão, digamos, morrendo, essas carapaçazinhas vão para o fundo, elas são principalmente marinhas, vão formando, né, um aglomerado que ao longo dos anos elas formaram o que a gente chama de terra de diatomáceas. Em algumas regiões do planeta eles exploram esse diatomito, que é essa rocha formada por essas carapaças de diatomácea, e usam na indústria para a produção de filtros, isolantes térmicos, aquelas tintas que se usa para sinalizar, né, nas rodovias, abrasivos também, então, para polimento de metais e até no creme dental. Então, tem uma importância aí, além de serem fotossintetizantes, compõem, né, fazer parte do plâncton, importantes componentes do plâncton, elas são utilizadas na indústria, né, nesse aspecto aí. Certo? Então, daqui a pouquinho, né, assisto mais uma parte dessa aula, vamos falar então das macroalgas, as chamadas clorofícias, feofícias e rodofícias. Até mais.